Fala galera, estamos aqui no XP Resolve para você do Explica aí, resolvendo questões do Enem, naquela pegada que a gente sabe, bacana, legal, explicativa, tá? Bom, na questão de número, na verdade, na questão do Enem Libras 2017, ele trouxe esse enunciado, ó que legal, ó. No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram, por meio de fotografias, os veículos que trafegam acima da velocidade permitida. Esse aparelho que a gente conhece, né, o famoso radar de velocidade, o sensor de velocidade, tá? Ele está instalado nas grandes cidades, controlando, né, as vias e as velocidades máximas dos seus motoristas. Bom, a maneira que ele fala aqui é o seguinte: o princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passa sobre uma marca no solo, após o segundo sensor. Galera, olhando aqui, a gente percebe na figura que ele colocou o seguinte, ó. Esse é o sentido de movimento do veículo. Significa dizer que o veículo se movimenta para lá. Ele vai passar primeiro pelo sensor 1, onde começa a ser registrado o instante em que ele passa. Logo em seguida, ele passa pelo sensor 2. E aí, ele, se tiver acima da velocidade permitida, o comando do sensor 2 manda a máquina fotográfica fotografar quando ele está passando nessa posiçãozinha final. Então, ele vem agora e diz: considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. A velocidade máxima permitida para essa via, ela mostra a você o quanto esse carro pode, o veículo no caso, né, pode se mover em cima da via, certo? Nessa pegada, a gente vai fazer o seguinte, ó. Um detalhe interessante: no caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, ele quer saber o tempo em milissegundo. Galera, um dado interessante. O que é o que ele chama de milissegundo? Vamos lembrar? Eu vou anotar aqui como observação, ó. Uma observaçãozinha simples. Milissegundo. Toda vez que você ouvir falar do prefixo mili, ele equivale a 10 a menos 3. Mili, lembrando, equivale a 10 a menos 3, tá? Então ele quer saber, na verdade, em milissegundo, o tempo que o veículo vai levar para ir do sensor 1, que está aqui, e chegar até o sensor 2. Ele vai se deslocar pela distância de 0,5 metros. A gente vai aproveitar, então, e vai anotar dados dessa questão, tudo bem? O que nós temos? A velocidade máxima permitida, dado no problema, é de 60 km por hora. Sabemos que o sensor 1 e o sensor 2 distam um do outro meio metro. Então, o ΔS, a distância entre os dois sensores, é de 0,5 metros. Um dado curioso é que ele disse que a posição em que o automóvel tem que ficar para fotografia é a 0,75 metros do segundo sensor. Muita gente, quando pegou para resolver, utilizou também essa distância na conta. Só que vale lembrar que ele deixa bem claro, tá? Que ele diz que o veículo registra o início do tempo quando ele passa no sensor 1 e termina quando ele passa no sensor 2. Então, o tempo que, na verdade, é registrado pelo aparelho é o tempo que ele gasta do sensor 1 até o sensor 2 apenas. Por isso, só usamos o 0,5, não contamos com 0,75, ok? Nessa pegada, tem um problema aqui para a gente resolver. E um problema simples. A velocidade está em quilômetro por hora, enquanto a distância, galera, está em metros. E a gente tem que ter cuidado, porque tem que haver compatibilidade de unidade. Então, primeira coisa a ser feita é utilizar aquele conhecimento básico lá de cinemática e transformar o que está em quilômetro por hora para metros por segundo. E isso a gente faz pegando o valor e dividindo ele
por 3,6. Esse valorzinho dividido vai dar uma velocidade máxima, agora, no valor de 16,67 metros por segundo aproximadamente. Agora que nós temos a velocidade transformada, agora a gente pode calcular o valor do tempo, já que nós conhecemos também o ΔS. Como é que vai ser feito? Vai ser feito pela equação que a gente conhece da velocidade média. A velocidade é ΔS dividido pelo ΔT. A velocidade nós conhecemos, ela vale 16,67 metros por segundo. O ΔS é a distância entre um e o outro sensor, meio metro, a gente já anotou. E aí a gente vai encontrar o intervalo de tempo. Nesses casos, ΔT sobe, 6,7 desce, ΔT, vamos ficar com 0,5 dividido por 16,67. Esse intervalo de tempo, galera, na divisão, vai nos dar aproximadamente 0,03 segundos. A divisão dá esse intervalo de tempo. Aí a gente vai ter que ajustar, porque a questão pede o tempo, mas ela pede em milissegundos. Vamos lembrar? Ele quer em milissegundos. Para esse carinha aqui virar um mili, ele tem que acrescer a ele um 10 a menos 3. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso correndo a vírgula. A vírgula é a chave do negócio. Eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, acrescenta um zerinho aqui. Isso quer dizer que esse tempo vai ficar 30 vezes 10 a menos 3. Andei 1, 2, acrescentei um zero, foi para 30. E o expoente surgiu menos 3 segundos que a gente quer. Só que lembrando, o 10 a menos 3 é justamente o prefixo chamado de mili. Nessa pegada, então, o intervalo de tempo é de 30 milissegundos. O que, para nossa resposta, é a opção C. Está respondido o probleminha do Enem Libras em 2017, beleza? Na próxima, a gente faz mais uma, acompanhando aqui o XP Resolve, só para você, aluno do Explica Aí. Valeu!